Vamos nessa noite meditar no texto de 1 Pedro, capítulo 2. Vai aparecer o slide com a descrição. Versos 9 a 17. 1 Pedro 2, verso 9 a 17. Não sei se você está com o boletim na mão ou teve com o boletim na mão nas últimas semanas. Se esteve, nós, a partir da iniciativa do pastor Judy Clay, já estamos publicando já há algum tempo a agenda de pregação. Isso tem um lado bom, pastor, descobri que é uma bênção. Porque aí, quando um assunto que nós planejamos pregar se encaixa com algo que está acontecendo, não parece que a gente está mandando um recado, né? Então, a mensagem de hoje, o assunto, eu tinha dado para o pastor Judy Clay já o tema, e o assunto há mais de um mês atrás. Se não me engano, um mês e meio, talvez, atrás. E eu falei para ele durante a semana, eu falei, rapaz, pastor, eu não sabia que ia acontecer assim. Porque, olhando para esse texto, 1 Pedro 2, verso 9 a 17, eu vou falar sobre como cristãos, como nós cumprimos a nossa vocação numa pátria que não é a nossa. Vou explicar isso a partir desse texto para nós tentarmos entender essa tensão do fato de que nós estamos aqui, mas não somos daqui, mas temos uma missão aqui. Como a gente lida com isso, como a gente trata disso, e especificamente na nossa relação com a sociedade civil, autoridades constituídas e tudo mais, que o Senhor possa nos iluminar ao ler esse texto e pensar sobre ele. Eu vou ler o texto, você pode acompanhar em sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, que a Tua palavra possa encontrar lugar em nosso coração, possamos ser ministrados pelo Teu Espírito, e apesar de quem somos, de nossas limitações, o Senhor possa imprimir essa palavra em nosso coração, de forma a nos moldar conforme a Tua vontade. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para protestos da população, quando nós vemos em redes sociais indignação, seja ela bem fundamentada ou não, quando nós vemos como as pessoas têm se queixado e percebido, analisado, criticado a vida, a sua volta, a sociedade, o ambiente, como tem acontecido hoje no Brasil, e eu digo hoje, não no dia 13, mas há algum tempo já no Brasil, quando isso tudo acontece, algumas perguntas se levantam. Uma delas é como nós, cristãos, lidamos com tudo isso. Como nós, cristãos, olhamos para a sociedade civil, olhamos para as autoridades, para o governo, olhamos para aquilo que há de bom e ruim em nossa cultura, como nós lidamos com essas coisas todas. Como nós agimos. Não é só como nós lidamos, pensando, analisando, como vamos agir, como viver nessa sociedade, como viver nesse mundo que nos cerca. Essas perguntas elas surgem e há muitos bons livros sobre esse assunto. Infelizmente, poucos haviam em português, agora já temos mais em português falando sobre isso, mas toda a Bíblia é a leitura adequada para isso. Mas há alguns livros da Bíblia que eu creio que são mais diretos a tratar desse assunto, e eu já quero sugerir a leitura desses livros da Bíblia para pensar sobre isso que eu vou falar hoje, porque eu não vou ler todos esses livros. Eu li esse texto só e vou mencionar pedaços, partes de outros desses livros da Bíblia. Mas, por exemplo, nós precisamos ler mais o livro de Jeremias.
Precisamos ler e estudar o livro do profeta Jeremias, que lidou com um ambiente hostil, com disputas de valores, de amores, confianças erradas, colocadas em lugares errados pelo reino de Israel. Nós precisamos ler mais o livro do profeta Daniel, que estava na Babilônia quando escreveu o seu livro, e a tensão entre ser um servo de Deus numa terra estranha aparece em todo o livro. Nós precisamos ler o livro de Ezequiel, profeta que Deus levanta também na ambiência do exílio. Nós precisamos ler o livro de Atos, no Novo Testamento, para ver como a igreja lidou com Roma, em embates de ideias e muitas vezes em cadeias. Nós precisamos ler também o livro de Romanos, onde Paulo vai falar, principalmente no capítulo 13, eu vou mencionar só alguns versos, de como o cristão lida com a política, com as autoridades civis, qual o papel da igreja do cristão no ambiente onde ele vive. Precisamos ler também 1 e 2 Pedro, porque Pedro escreve para irmãos que estavam espalhados por toda a Ásia, especialmente na Ásia, espalhados por causa de perseguição, e vivendo perseguição, muitos deles nas suas províncias e cidades, e como eles lidaram com isso. E por isso, diante de todos esses livros, e muitos outros da Bíblia que eu poderia citar, eu entendi que o Senhor estava me direcionando para esse texto de 1 Pedro que eu acabei de ler. Mas essas são algumas sugestões que eu quero dar de leitura na Bíblia, mais especificamente sobre aquilo que eu vou falar nessa noite. A tensão entre a fé cristã e o mundo, como a Bíblia chama, esse sistema contrário a Deus, ela não é só uma tensão no âmbito da moralidade. Muitas vezes nós achamos que a tensão entre a fé cristã e o mundo que nos cerca é só em relação ao que fazer e não fazer. E às vezes isso é perigoso, porque isso pode resultar em legalismo. E a fé cristã não é legalismo. São coisas distintas. Mas a tensão entre a nossa fé, o que nós cremos, e o mundo que nos cerca, também se dá na nossa atuação. Como atuar nesse mundo. Por isso nós precisamos ler esses livros que eu citei, porque precisamos ver como Israel, no Antigo Testamento, lidou com o cativeiro babilônico. Precisamos ver no Novo Testamento como nossos irmãos cristãos lidaram com Roma. Babilônia tinha como característica, Israel lidou com isso, idolatria e frouxidão moral. Roma tinha como característica idolatria, o culto do imperador e frouxidão moral. Por isso, apesar de que alguns pensam, essas narrativas bíblicas e os ensinamentos que ela contém não estão de forma nenhuma ultrapassados. Eles são extremamente atuais, porque nós vemos uma sociedade que é idólatra e tem baixíssimos, ou pouquíssimos, melhor dizendo, limites morais. A frouxidão moral muitas vezes é celebrada em nossa cultura, infelizmente. Então a ambiência não é distinta. Nós não vemos em outro tipo de mundo. Nós vemos exatamente no mundo que esses nossos irmãos viveram. E para terminar essa parte de introdução, antes de entrar no texto, há algumas posições históricas que nós temos que ter cuidado. Ao longo da história, nesses pelo menos 2000 anos de igreja, a igreja já pensou em como lidar com isso. Já algumas posturas foram tomadas. E dois extremos são muito perigosos. Em uma da história, por exemplo, a igreja tentou um tipo de escapismo. Uma tentativa de separar-se do mundo, de fugir dele, de ficar alienado da vida cotidiana. Uma ênfase naquilo que o cristianismo tem de transcendência, ou seja, que está para fora dessa realidade. E o exemplo disso é a chamada vida monástica. Quando o cristianismo achou que para se purificar do mundo, tinha que se isolar dele, esconder-se dele, como se isso pudesse promover algum tipo de santidade que pudesse ser usada por Deus. E isso foi um fracasso total. A tentativa de fugir do mundo, alienando-se dele, isolando-se dele, fracassou. Não só porque é impossível se isolar do mundo de fato, mas porque o pecado está em nosso coração também, está dentro de nós, ele não está só fora de nós. Mas o outro extremo também foi tentado na história. Em muitos momentos da história, a igreja ela tentou abraçar um tipo de absorção do mundo que a cerca, uma tentativa de mostrar-se engajada para o mundo, assumindo a agenda proposta pelo mundo. Os debates, os temas, os valores, aquilo que é importante, que é proposto de fora. Isso pode ser visto em muitos momentos da história. Mas fica muito claro, por exemplo, quando nós vemos a Europa, quando ela abraça no século XX o secularismo. Já no século XIX, mas mais claro no século XX. A Europa hoje vive o que muitos chamam de um período pós-cristão. E apesar de muitos talvez acharem que isso é motivo de alegria e louvor, o que nós vemos hoje na Europa são pessoas apáticas. Culturas sem balizas, sem marcos. Não tem pelo que lutar ou confiança e esperança para que vale a pena lutar. Por quê? Porque lhes faltam as bases. Eles absorveram tanto o que estava à sua volta, que não há mais distinção. Não há por que ficar incomodado com o mundo que lhe cerca. Então, o escapismo e a absorção.
esconder-se na vida monástica ou tentar adentrar o mundo e mostrar-se engajado seguindo os seus valores e princípios não resolve. A proposta de Pedro, que nós lemos aqui, eu quero explicar agora, creio que é a proposta bíblica, não é à toa que ela aqui está. O Espírito inspirou o apóstolo a escrever assim, e Pedro, em concordância com Paulo e com toda a Escritura, ele vai dar orientação sadia, porque nós estamos num mundo que não é o nosso, mas aqui estamos. Nós aqui estamos, não podemos fingir que não estamos. Nós estamos aqui, então temos que aprender como lidar com isso. E o que eu vou mostrar, a partir desse texto, são só 4 pontos, pode passar. Esse assunto é por demais complexo, eu não tenho a pretensão de explicar tudo nessa noite, e nem esse texto explica tudo. Eu teria que forçar o texto para falar de algumas outras coisas. E cada um desses pontos, eu confesso que daria para fazer uma única pregação sobre cada um deles. Então, por isso, eu vou tentar mostrar como esse texto fala dessas 4 temáticas. Mas, quem sabe, na outra oportunidade, ou eu, o pastor Judy Clay, pode retomar alguns desses assuntos. Creio que teremos oportunidade para isso mais à frente. Mas eu vou mostrar como Pedro vai explicar aos cristãos como viver nessa sociedade, nesse mundo, como lidar com a sociedade civil à sua volta. Falando sobre respeito às autoridades, usando 2 expressões chaves. Somos estrangeiros, e aí é contra a absorção dos valores e amores desse mundo, que somos servos para combater a tentativa de fugir da realidade e a esperança final, qual é de fato. Vamos olhar para esse texto. O 1.1 e o 4, no texto, eles estão numa posição diferente. Eu só achei que, para nós, brasileiros do século XXI, ficaria mais claro. Se eu começasse pelo ponto 1, depois fosse para o 4, mas vamos olhar no texto verso a verso. Primeiro, Pedro vai tratar, está escrevendo para servos, para cristãos. Se você for olhar o início da carta de Pedro, ele vai explicar quem são esses irmãos, gente que está espalhada pela diáspora devido à perseguição, provocada principalmente pelo Império Romano, em alguns lugares até instigada por judeus, é verdade, mas provocada pelo Império, pelo poder civil. E ele vai escrever esses cristãos, ele está falando sobre a vida como um todo, como se portar. E é interessante porque ele vai dizer que uma das coisas que os cristãos precisam ser lembrados, precisam saber, é a necessidade de respeito às autoridades. 1 Pedro 2, como li ainda há pouco, verso 13 e 14 fala sobre isso. Os irmãos podem ler? Sujeitai-vos. Quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo de malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Interessante porque as autoridades, para aqueles cristãos, eram seus algozes. Pedro está escrevendo para cristãos que estão sendo capturados, aprisionados, espolhados dos seus bens e até mortos pelas autoridades. E na perspectiva humana, o que faria sentido é: resistam às autoridades, desobedeçam a elas, as enfrentem. Mas ele diz: sujeitai às autoridades humanas como instituídas por Deus. Esse texto tem que ser muito bem compreendido. Por isso que o contexto da carta é importante. Pedro não está escrevendo para a gente estar vivendo uma vida fácil e tranquila, ou para funcionários do governo, está escrevendo para a gente que está sendo perseguida pelo governo. E ele pauta, um dos pontos é: vamos nos sujeitar e respeitar as autoridades. O que ele quer dizer com isso? Pedro claramente está se lembrando do seu mestre Jesus Cristo. Quando Jesus, por exemplo, paga o tributo. Jesus paga o tributo. E nós conhecemos essa famosa frase onde ele diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que pertence a Deus. Mostrando claramente uma distinção de esferas de atuação, mostrando que há algo que Deus confiou às instituições humanas. Algo que Deus confiou às autoridades constituídas para que elas executassem. Isso faz parte, nisso está incluído, é claro, o governo civil, por exemplo. Então, Pedro está se lembrando disso, que Jesus ensinou a importância dessa sujeição, mostrando que o Estado é ministro de Deus. E essa temática, eu pretendo, se possível, o pastor Giguei também pode retomar mais à frente, porque ela é mais importante. Hoje era só uma primeira parte daquilo que eu estou tratando aqui, mas o Estado, ele é ministro de Deus. Para o bem da sociedade, foi instituído por Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 13, que é um texto que nós precisamos ler como cristãos. E eu quero a sua atenção para alguns versos que eu separei, versos 3 e 4, quando o apóstolo, inspirado pelo Espírito, diz: porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para
castigar o que pratica o mal. Ministro de Deus para punir aquele que pratica o mal. A primeira pergunta, quando lemos esse texto, talvez seja a sua agora, mas pastor, e quando a autoridade, o ministro, o rei, o presidente, o governador, o prefeito, será quem? O juiz, quando ele é iníquo? Quando ele é uma pessoa que faz o contrário da vontade de Deus, quando ele percorre caminhos que são de erro, injustiça, engano. Eu vou mostrar um pouco sobre a questão da autoridade para responder isso, mas antes, eu me lembro de como o reformador de Genebra, João Calvino, respondia a isso. Ele se remetia aos reis de Judá e de Israel. Interessante porque depois que Salomão governou, o reino se divide em 2 reinos, norte e sul, Israel e Judá. E a análise que nós fazemos é que Israel, o reino do norte, nunca teve um rei que temeu o Senhor. Todos os reis que governaram o reino do norte, depois da divisão do reino de Israel, todos eles fizeram aquilo que era contrário a Deus. Mas a Bíblia mostrava que era o Senhor que os estava instituindo. E aí, como eu citei, o reformador dizia e escreveu assim: por quê? Deus instituiu uma autoridade e ela agora se mostra iníqua para juízo do povo. Porque, no caso do reino do norte, Israel, o povo adorava descaminhos, preferia seguir a idolatria, preferia seguir na contramão da vontade de Deus. Por isso, o seu rei os representava. O seu rei era uma foto 3x4 deles. Era uma demonstração do coração deles. Quando uma nação tem um governante iníquo, isso fala muito de quem é aquela nação. Quando uma nação tem homens e mulheres que não temem a Deus os governando, isso diz muito de quem eles são. Isso para nós é motivo de vergonha. Nós precisamos, então, pensar sobre isso também. Mas mais, a Bíblia vai mostrar que a autoridade do Estado, que é ministro de Deus, não é uma autoridade absoluta. Ela é uma autoridade derivada. Jesus explica isso em João 19, versos 10 e 11, num diálogo com uma autoridade romana, um homem chamado Pilatos. Então Pilatos, advertindo Jesus, diz: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Está dizendo, olha, você tem autoridade de fato, mas a autoridade é recebida. Ela não é inerente. Ela não é autoridade baseada em você. É na sua posição, no seu cargo instituído para o bem da sociedade. Por isso, a aplicação desse ponto direta é: o cristão é aquele que entende que o Estado é ministro de Deus e constituído por Deus para a ordem. Perceba, não é para favorecer os cristãos, é para a ordem da sociedade. Mas, naquilo que o Estado, ou aqueles que o representam, que estão lá naquelas funções, contrariam a Deus, eles estão atuando sob a autoridade roubada. Eles estão deturpando, usurpando a autoridade, porque a autoridade não é absoluta, ela é derivada. Naquilo que o Estado exige de nós como cristãos, a quebra da vontade de Deus, a anulação daquilo que conscientemente nós defendemos como valores, ele está errado. Ele não tem mais autoridade nesse ponto. Está extrapolando a sua esfera. Nós cristãos não somos aqueles que se rebelam e causam confusões. Nós somos aqueles que denunciam, se queixam, oram e trabalham. Porque entendem que o Estado é ministro de Deus, mas ele não é ministro no sentido de poder absoluto. O poder é derivado. E ele pode ser suplantado. No nosso caso, há vias civis para tanto. E nós devemos recorrer a elas. Mas esse ponto, mesmo não me alongando muito nele, ele tem essa aplicação clara. Nós não nos promovemos insurreições, mas nós não também nos submetemos ao Estado de forma cega, absoluta, porque a autoridade dele é autoridade derivada. Nós temos autoridade superior ao Estado sobre nós e nos submetemos, sim, à autoridade do Senhor sobre todas as coisas. Pedro fala isso para cristãos que estão sendo perseguidos pelo Estado, para ensinar um princípio importante que promoveria equilíbrio e bom testemunho. Mas mais, ele trabalha com duas expressões que vão corrigir os extremos que eu disse logo no começo. Vão corrigir a fuga da realidade ou também a absorção dos valores e de amores de forma não refletida.
Ele primeiro vai trabalhar a expressão de estrangeiros e forasteiros. Versículo 11, ele vai trabalhar essa expressão, ele vai dizer, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, ou como estrangeiros, como dizem algumas versões, que sois a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As pressões que estão à nossa volta, o chamado mundanismo, ele não é uma novidade. Nós não fomos aqueles que descobriram isso. A igreja sempre viu essa tensão. E perceba, mundanismo, quando eu era criança, para algumas pessoas, era usar um certo tipo de roupa, ou algum tipo de cabelo. Isso não é mundanismo. Mundanismo é amar aquilo que Deus não ama, pelo contrário, abomina, e não amar aquilo que Deus ama. Isso é mundanismo. É viver num sistema que vai na contramão daquilo que Deus instituiu na sua palavra. Então você pode ter um tipo de cabelo A ou B, mas a questão é o seu coração. Não quer dizer que é irrelevante como nos vestimos, não é isso. Há uma importância nisso, mas não tanto quanto deve ser dada a que está dentro de nós. O mundanismo muitas vezes é muito mais sutil do que imaginamos. E Pedro vai dizer para aqueles cristãos, olha, vocês estão espalhados, vocês estão aí em cidades onde as pessoas não temem ao Senhor. Então eu quero orientar, vocês são estrangeiros, forasteiros. É interessante isso porque eles eram literalmente estrangeiros, estavam espalhados em termos étnicos, em termos nacionais. Mas Pedro está falando de algo muito maior. Ele está lembrando que eles têm um outro tipo de cidadania. O conceito de forasteiros e peregrinos é a ideia de que aqui não temos os direitos, ou pelo menos todos os direitos. Aqui não temos lar. Aqui não é o nosso lugar de descanso. É isso que Pedro está lembrando aqui nos nossos irmãos. Nós não temos aqui como sendo o nosso lugar de descanso. Nós que nascemos de novo, nascemos para dentro de um outro reino. Um reino superior a esse que o próprio Senhor Jesus diz que, a princípio, ele não pode ser percebido totalmente, porque ele é uma semente dentro da terra, até o dia que essa semente brote e mostre que ela é uma grande árvore que acolhe aqueles que foram ali para ali chamados, foram enxertados nessa árvore. Jesus usa essa ilustração para mostrar que, apesar do seu reino muitas vezes não ser percebido, ele conversa sobre isso com Pilatos também. Ele já foi inaugurado e aguarda agora a sua consumação. Então nós somos cidadãos desse reino e essa cidadania, ela é um chamado para a santidade. Ela é um chamado para a separação. E perceba, ser santo nas Escrituras, quando se aplica a pessoas, não tem a ver com perfeição moral. Tem a ver com separação, distinção entre aqueles que não estão buscando obedecer e servir ao Senhor, não estão buscando submeter sua vida a eles. A Bíblia não espera de nós perfeição, espera de nós separação. Mas essa palavra também muitas vezes ela é mal utilizada, porque isso não quer dizer alienação. Quando irmãos nossos do passado, de forma sincera, propuseram a vida monástica como solução, eles estavam tentando se santificar. O problema é que, ao tentar dessa maneira, eles não tinham mais nenhum impacto sobre a sociedade à sua volta. Pelo menos não o impacto que deveriam ter. Nós somos chamados para ser santos, para sermos separados, para que Deus nos use, para que sejamos efetivamente influenciadores, aqueles que moldam, que contaminam, no bom sentido, o mundo que nos cerca. Nós temos que lembrar que esse mundo que foi criado por Deus, e Deus criou de forma boa, ele não é mais aquele mundo da forma que Deus criou. Nós estamos do lado de cada queda. O mundo caiu, desobedeceu a Deus. E eu me lembro que, no nosso congresso da juventude ano passado, o pastor Felipe Fontes falando sobre isso, ele disse, nós temos que ter cuidado com uma visão muito pessimista do mundo, no sentido de enfatizar demais a queda, esquecendo-se da criação de Deus e da redenção, mas também temos que ter cuidado com uma visão ingênua, que diz, já que Deus criou todas as coisas, então tudo é bom. Ou então uma visão ingênua em relação à redenção. Já que Deus está redimindo todas as coisas, já estão redimidas. Não estão. A redenção começou, mas ela não está consumada. É nesse tipo de mundo que nós vivemos. A nossa sociedade, ela é Babilônia. Nós vivemos na Babilônia. Não estamos no Éden. Não estamos na Nova Jerusalém. Estamos na Babilônia. Por isso somos chamados para nos comportarmos como forasteiros, peregrinos. A figura que Paulo usa em Corinto, de embaixador, é uma figura muito forte. Porque o embaixador é aquele que atua num país que não é o seu. Mas quando ele lá está, ele não faz o que bem entende. Ele tem uma agenda do seu governo. Ele tem pontos que o seu governo deseja que ele lá defenda e explique. Nós somos embaixadores. Aqui não é a nossa terra. Mas aqui estamos para defender uma agenda.
há princípios, há pontos cruciais que devem ser defendidos nesse mundo. Nós não fazemos mais parte desse mundo como um sistema, e por isso esse mundo é hostil a nós. Jesus explicou isso, por exemplo, em João 15, 19 e em João 17, 14, vão aparecer dois versos. 15, 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E ele vai dizer também na sua oração sacerdotal: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós somos chamados para sermos peregrinos, porque nós não somos mais daqui. Às vezes, quando a gente é jovem, principalmente, né, a gente convive com pessoas no colégio, na faculdade, ou no trabalho mesmo, e as pessoas falam coisas do tipo: cara, você parece que você não é desse mundo, parece um ET, cara, com essa maneira de tentar fazer as coisas direitas, certas. E a resposta adequada deveria ser: é verdade, é porque eu não sou desse mundo mesmo. Mas não é mérito meu, não é porque eu me elevei para um outro patamar espiritual, eu sou um espírito iluminado, nada disso. É porque eu nasci para outro reino. Eu fui conquistado por um rei. Ele já tomou meu coração e por isso agora eu não faço mais o que eu quero. Eu sou embaixador dele aqui. Eu não sou desse mundo mais. Porque os amores desse mundo, eles cegam e não permitem que nós amemos ao Senhor de verdade. Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, ele faz um alerta a Timóteo sobre um homem que nós sabemos muito pouco dele, um homem chamado Demas. Ele diz o seguinte: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Tiago, de forma muito mais forte na sua linguagem, na sua carta, capítulo 4, verso 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós somos chamados para sermos estrangeiros, forasteiros, somos lembrados disso. Aqui não é o nosso lugar. Nós vemos um mundo que é hostil à fé cristã. E isso não vai ser mudado, entenda-me bem, com a eleição de cristãos. Porque o nosso projeto não pode ser construir um Estado religioso. Nosso projeto precisa ser transformação da sociedade. Mas nós temos que lembrar que ela nunca vai ser, nessa realidade, plenamente transformada de forma a nos aceitar e amar. Quando a igreja é aplaudida, ela precisa desconfiar. Tem gente que pensa assim, para fechar esse ponto: pastor, as coisas são muito difíceis hoje em dia, né? Ser cristão hoje em dia está muito difícil. E às vezes eu brinco, né? A pessoa é meu amigo, óbvio, né? Eu digo: meu irmão, hoje é muito difícil. Fácil era para os nossos irmãos quando eles tinham que ir para o Coliseu. Lá era tranquilo ser cristão, agora está muito difícil. Meus irmãos, a hostilidade ao cristianismo é uma realidade desde que ele existe. As batalhas mudaram de locais, e hoje talvez, pelo menos no Ocidente, estejam muito mais no campo da mente, das ideias e dos valores, é verdade. Mas nós estamos ainda em mundo hostil. E a nossa tarefa não é acabar com essa hostilidade. Não dá para acabar com ela. Se nós mantivermos fiéis àquilo que Cristo ensinou, e Pedro está lembrando esses cristãos, o mundo vai nos odiar, porque nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Então, o que fazer? Como aplicar isso? O que isso tem para nós de aplicação prática? Aquilo que Paulo ensina em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cada vez eu estou mais convencido que nós precisamos de discipulado para a alma, mas também de discipulado para a mente. Nós precisamos de discipulado para a alma e para a mente, porque nós não somos daqui. O mundo é hostil à fé cristã quando ela é vivida de verdade. Então, nós temos que lembrar de nos relacionar com a sociedade civil, com o mundo à nossa volta, e lembrar que nós não somos daqui, nós somos estrangeiros aqui. Por isso, nossos direitos aqui são direitos limitados. E aqui não é a nossa casa, não é um lugar de descanso. Mas Pedro, no verso 12, parece que ele muda o tema. Porque ele diz: olha, nós somos estrangeiros, se abstenham do mundo. Mas depois ele vai dizer, verso 12, mantendo um exemplar vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se abstenha do mundo, mas fique nele. Dê bom testemunho, ele diz, entre os gentios. Nós somos lembrados, então, que nós, além de sermos estrangeiros, nós também somos servos de Deus nesse mundo. E esse é o ponto para contradizer, para atacar a tentativa de fugir da realidade que é impossível. Pelo modo de viver como cristãos, é que nós mostramos àqueles que não temem ao Senhor quem o Senhor é.
Nós mostramos em quem confiamos pela maneira como nos procedemos. As nossas boas obras, o submeter às autoridades que muitas vezes nos perseguem, deixam sem voz aqueles que nos acusam. Pedro trata sobre isso também no capítulo 3, quando ele vai falar sobre estar pronto para mostrar a razão da nossa esperança. Olha o que ele vai dizer, versos 16 e 17. Contudo, façam isso, ou seja, mostrar a razão da esperança com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pedro não está dizendo que tem uma alternativa que é não sofrer. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Ele não diz, é melhor não sofrer, porque essa alternativa não existe. É uma impossibilidade. Nessa realidade, ter uma vida isenta de sofrimentos é uma impossibilidade. O Evangelho não é um engodo, uma enganação. É a realidade. Há tipos diferentes de sofrimentos. Mas se sofremos ao praticar a justiça, é melhor que assim seja. Pedro está claramente lembrando-se de Mateus 5,10, quando Jesus, no Sermão do Monte, disse que nós somos bem-aventurados quando nos perseguirem por praticar a justiça. Nós somos chamados nesse mundo para servir a Deus e adotar a prática da justiça. E muitas vezes, ele diz isso no verso 16 do texto que lemos, vai ser necessário, inclusive, sacrificar a nossa liberdade. Porque ela não pode ser usada como desculpa para não dar o bom testemunho. Então, ao mesmo tempo que nós somos lembrados que nossa pátria não é aqui, nós somos estrangeiros aqui como cristãos, nós somos lembrados que temos uma missão aqui. Deus nos deixa estar aqui com um propósito definido, de sermos seus servos, e pelo nosso bom testemunho, a nossa boa prática, influenciar o mundo que está à nossa volta. Mesmo lembrando a ressalva que eu já fiz, fazendo novamente, sabendo que não podemos influenciar totalmente. Não há nenhuma possibilidade, baseada no Evangelho, de pensar num tipo de utopia. Essa possibilidade não existe. Mas apesar das limitações, dos efeitos, daquilo que vai acontecer nessa realidade, limitações que são nossas, nós queremos que o Senhor, no final, trará todas as coisas da redenção na pessoa de Cristo. Por isso, nossa tarefa é nos empenharmos. Tudo que nós fazemos deve ser feito à luz da nossa cidadania como servo de Deus. Cidadania celestial e servindo a Deus aqui. Isso vai mudar essa tensão entre estrangeiro e servo, vai mudar a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro. Vai mudar a maneira como nós lidamos com família, como nós construímos relacionamentos, como nós fazemos negócios. Vai mudar tudo. Tem um grande livro da Nancy Pearce chamado Verdade Absoluta. É um dos melhores livros cristãos que eu já li em toda a minha vida. Até creio que está esgotado. Não sei se vão reeditar, acho que está esgotado, né? Ele é um livro fininho, assim, mas vale a pena a leitura, mesmo que seja pausada, vale a pena. Uma das coisas que não se perde debate logo no início do livro é tentar mostrar, vai explicar a tese dela ao longo do livro, mas tentar mostrar por quê. Por quê? Alguém pode se declarar cristão, mas a tomada de decisões para a vida dele não leva em conta nada de que um cristão acredita. Pensando em português muito claro, é como alguém pode se declarar cristão e ter gato net. Como alguém pode se declarar cristão e dar propina ao policial ou ao guarda. Como alguém pode se declarar cristão e sonegar o imposto de renda. Como alguém pode se declarar cristão e dar o troco errado de propósito no comércio. Como alguém pode se declarar cristão e receber o troco errado e não devolvê-lo. E eu poderia pensar em muitas outras explicações, das menores às maiores, não para dizer que todas elas são moralmente iguais, mas para dizer que como cristãos, como ser Deus aqui, o que está dizendo é, eu preciso pelo meu bom procedimento deixar constrangido aqueles que nos acusam. Eu lembro do julgamento do nosso mestre. Jesus é julgado pelo Sinédrio, sumo sacerdote, na verdade, 2 tipos de sumo sacerdote, que já era uma aberração religiosa dentro de Israel, o julgam, ele é julgado também pelas autoridades romanas, e em todos os julgamentos é necessário testemunhas. E como eles não têm do que acusar o Senhor, você vai ver nas narrativas do julgamento de Jesus, e chega a ser constrangedor as autoridades tendo que dobrar a lei para levar aquele julgamento adiante, porque as testemunhas que eram falsos, o texto vai dizer claramente, tinham coisas fracas demais para dizer. Como? Ele disse que destruiria esse templo e o reergueria em 3 dias. Que tipo de acusação é essa para matar alguém? As autoridades são constrangidas. Pedro está dizendo que eles, ao nos acusarem, estejam constrangidos diante dos seus próprios argumentos, porque não há do que nos acusar. Porque nós, pelo nosso bom procedimento, nós mostramos que nós estamos aqui para servir a Deus.
quando você no comércio onde trabalha, na repartição pública onde atua, ou como dona de casa cuidando da família e dos filhos, quando você age praticando a justiça, deve fazer isso por obediência ao Senhor, que é por essa razão que Ele aqui nos permite estar. A igreja do Senhor aqui está para testemunhar da graça de Deus e para viver de forma condizente com essa graça que Ele alcançou. Nossa vocação é servir o mundo que nos cerca, é servir a comunidade. Não imitá-la, não é imitar a comunidade, servi-la. João 17:15, Jesus fala sobre isso, quando Ele vai dizer: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E aí mais à frente Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Nós somos servos. Nós somos estrangeiros, mas também somos servos. E talvez um dos maiores exemplos para entender o que é ser esse tipo de servo numa sociedade caótica, num mundo que está de ponta cabeça, eu creio que é o exemplo de Neemias. Neemias e Esdras é uma obra dupla que nós precisamos também ler para saber como lidar com a sociedade que nos cerca. E o exemplo de Neemias eu vou usar como aplicação desse ponto. Neemias está na Babilônia, Neemias está numa posição razoavelmente tranquila, ele é o copeiro-mor do governante daquele país. O copeiro-mor não era simplesmente um funcionário de cozinha, era mais do que isso. Ele era um homem de confiança da autoridade, porque ele provava a comida do rei antes do rei. Então, se o rei morresse e o copeiro sobrevivesse, é porque ele o traiu. Então, o copeiro tinha que ser alguém de confiança do rei. E Neemias está nessa posição, apesar de estar em outro país que não é o seu, está lá como servo, mas uma posição confortável. Mas o capítulo 1 de Neemias vai mostrar como ele se relaciona com o que está acontecendo na sua pátria. Primeiro, vai mostrar, e aí já tipo de aplicação esse exemplo de Neemias, que ele demonstra interesse pelo que está acontecendo. Neemias 1:2. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Nós somos chamados para não nos misturarmos com o mundo, mas a nossa posição não pode ser de indiferença. O cristão não pode ser de forma nenhuma aquele que está indiferente ao que está à sua volta. A nossa agenda ela é superior e mais abrangente do que questões político-sociais, mas essas questões também devem nos importar. Nós temos que saber o que está acontecendo. Nós temos que estar interessados naquilo que se passa com as pessoas, que se passa na nossa cidade, que se passa no nosso país, mesmo quando não nos afeta diretamente. Mesmo quando eu, aparentemente, estou numa posição tranquila comparado com outros. Neemias estava interessado no que estava acontecendo lá em Jerusalém, muito longe, quilômetros de distância, mas ele quer saber como estava o seu país. Nós precisamos ser aqueles que precisam saber isso, o que está acontecendo. Nos informarmos, nos inteirarmos, para podermos, então, agir. E aí também vem outro exemplo importante de Neemias, de como aplicar esse ponto de sermos servos de Deus no mundo. É a resposta que ele dá para aquela situação. O verso 4 do mesmo capítulo, ele vai dizer, quando ouvi essas coisas, ele ouve uma notícia terrível, tudo está destruído, a humilhação por todo lado, ele vai dizer que ele se senta, ele chora, e ele passa dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Muitas vezes, nós fazemos críticas, mas nós não lamentamos o suficiente. As críticas genuínas e verdadeiras precisam vir acompanhadas de lamento, de choro. Tem gente que não gosta que a gente fala de lamento, porque realmente é incômodo para nós. Ainda mais nós que somos da geração do entretenimento. Nós somos da geração do pular, correr, dançar. Infelizmente. Mas quando nós ouvimos o que está acontecendo de fato, nossa primeira reação precisa ser chorar. Quando você passa pelas ruas dessa cidade, não precisa ir longe, dessa cidade, e vê essas coisas que estão acontecendo aqui. Quando você ouve notícias, você precisa chorar, precisa lamentar. Senhor, tem misericórdia de nós. As coisas não estão fáceis. Isso não é se tornar um tipo de pessimista compulsivo, que se queixa e lamenta de tudo o que acontece. Não é isso. Mas é saber que aquilo que é grave, que é sério, precisa ser tratado com seriedade. É isso que Neemias faz. E ele faz uma outra coisa. Porque ele vai jejuar, ele vai orar, e é importante esse ponto de jejum, a gente pode entrar outro dia para explicação sobre isso, mas a tradição cristã muitas vezes define jejum como fome de Deus. Ele tem mais fome de Deus do que das coisas que ele pode precisar para o seu corpo. É disso que ele precisa, de fato, nessa situação calamitosa que está o seu país. E aí ele tem um outro exemplo, também serve para a aplicação desse ponto. Ele reconhece a sua culpa. O texto vai dizer,
Verso 6, início da sua oração. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Não dá para repetir o engano dos nossos primeiros pais, de Adão e de Eva, de tentar transferir a culpa para outros. Outros têm culpa, mas nós também temos. Outros têm culpa, mas nós também temos. Como eu disse logo no começo, a posição ortodoxa cristã em relação aos governantes é de que, de alguma forma, os governantes de um país o representam. Mostram quem eles são. Não quer dizer que nós temos exatamente os mesmos valores, mas, de alguma forma, aquilo que nós, como nação, de forma mais geral, acreditamos, sonhamos, almejamos, está ali representada. Eu li essa semana uma frase importante do Thomas Sowell, onde ele dizia que o fato de políticos serem mentirosos é fácil de ser explicado. Não é porque é inerente à política alguém mentir. É porque quando a população tem expectativas irreais, só mentirosos podem saciar essas expectativas. Quando nós desejamos coisas irreais em relação ao Estado, só mentirosos podem conquistar votos. Quem falar a verdade não vai conquistá-los. Então, como servos de Deus no mundo, nós precisamos ter expectativas reais e lamentar daquilo que precisa ser lamentado. Nós precisamos chorar, precisa ser chorado, confessar ao Senhor o nosso pecado e muitas vezes a nossa negligência e agir. Aí sim, agir, buscando no Senhor o fundamento para isso. Mas tudo isso, tudo só tem uma razão de ser. Eu disse que eu inverti o primeiro e último ponto porque Pedro começa descrevendo quem são aqueles a quem ele escreve. Ele começa falando deles, porque isso está conectado à sua esperança, à esperança final, que é o último ponto que eu vou tratar nessa noite. Os irmãos podem ler? Verso 9 e 10. Vós... Acho que não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro está se referindo aqui na parte final do verso 10, àquilo que o profeta Oséias havia pregado. Oséias, na sua profecia no Antigo Testamento, ele é aquele que precisa encarnar a profecia que Deus lhe dá para falar para Israel. Israel está desobedecendo ao Senhor e está, de alguma forma, cometendo um tipo de adultério contra Deus. Israel é chamado, no Testamento, tratado muitas vezes como a esposa, a noiva de Deus. E que tipo de adultério? Que tipo de traição? É a traição de seguir seus próprios corações atrás dos ídolos. Então, Oséias tem 2 filhos com uma mulher de reputação duvidosa, digamos assim. E um dos filhos recebeu o nome de Lo-ruama e outro Lo-ami. Lo-ruama é não, que significa em hebraico não agraciada. Lo-ami significa não meu povo. Então Deus diz, diga para Israel, que eles não vão ser agraciados, ou seja, não vão ser objetos da minha graça, e eles não são meu povo, enquanto estiverem assim. Só que o final da profecia de Oséias é dizer para Israel que Israel vai ser restaurado, e os nomes dos filhos deles são mudados para Ruama e Ami, meu povo agraciado. Pedro usa essas expressões aqui para dizer, nós não éramos povo, nós não tínhamos sido objeto da graça, mas agora fomos feito povo pela graça. Ou seja, nós temos uma esperança que é muito superior àquilo que se pode ver muitas vezes, porque nós somos de uma outra nação, nós temos outro tipo de cidadania. Nós temos que ter cuidado com falsos messias. Nós temos que ter cuidado com conferir caráter messiânico a pessoas, a partidos, a sistemas econômicos, sistemas políticos. Eles não podem suprir a carência que só Deus pode suprir. A esperança verdadeira não pode nessas coisas, porque elas têm efeito provisório e passageiro. E elas não podem resolver todas as coisas. Nós temos que ter muito cuidado, porque faz parte da nossa cultura como brasileiros, conferir um caráter messiânico, muitas vezes as coisas mais chulas e tolas. Eu, como maioria dos brasileiros, eu gosto muito de futebol. Os irmãos sabem disso. Mas é interessante perceber como, muitas vezes, nós tratamos futebol como se fosse religião e conferimos caráter messiânico a jogadores de futebol. Como se eles fossem capazes de redimir uma pátria. Mas o problema não é fazer isso com os jogadores de futebol. Porque eles perdem, ganham, trocam de clube e assim por diante a carreira acaba. O problema é que muitas vezes nós fazemos isso com partidos,
com pessoas e, acima de tudo, com o Estado. O pastor Clay indicou no início desse culto um livro chamado Contra a Idolatria do Estado. Porque o brasileiro, ele precisa ser estudado muitas vezes, eu e você. Porque nós não confiamos nos políticos, mas confiamos tudo ao Estado. Isso é um contrassenso. Porque o Estado é feito de políticos que estão lá governando. O Estado não são só eles, mas eles que dão a direção do Estado. Se eu não confio neles, como eu posso confiar toda a minha vida, todas as esferas da minha vida ao Estado? Há algo de errado nisso. Ou eu tenho que passar a confiar nos políticos e a realidade, né? Vamos ser empíricos aqui, a realidade desabona nessa prática. Ou eu tenho que não idolatrar o Estado. Não conferir ao Estado um poder messiânico que ele não tem. Porque ele não tem. Esse falso messianato é perigoso. Da mesma maneira que nós também não podemos reduzir o cristianismo a esperanças dessa vida. A nossa fé não pode ficar restrita às coisas que estão aqui nesse mundo. A nossa fé é tanto imanente, ou seja, dessa realidade, como transcendente. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, verso 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque que tipo de esperança para essa vida pode estar restrita àquele que esse mundo crucificou? Se a nossa esperança em Cristo, ou seja, no nosso Salvador, se limita a essa realidade, não há razão para essa esperança. Tem que ter um aspecto transcendente, que está para além da realidade, que nossos olhos não contemplam diretamente, que só o Senhor revela em sua palavra. Por isso, nós temos que ter cuidado. Nós somos estrangeiros e servos. Devemos nos abster dos valores desse mundo, dos amores desse mundo, mas temos que servir nesse mundo, atuar nele na prática da justiça. Mas a nossa esperança não pode estar aqui. Porque se ela aqui estiver, nós não alcançaremos o pleno contentamento, a plena felicidade. É isso que a Bíblia nos lembra. 2 Pedro 3,13, o mesmo apóstolo, ele vai falar sobre a verdadeira esperança. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. A sede de justiça que nós temos, que é uma evidência da imagem de Deus em nós, essa sede de justiça, ela precisa ser satisfeita pela prática da justiça aqui, mas ela só vai ser plenamente satisfeita em novos céus e nova terra. Não dá para esperar satisfazer todo o nosso desejo de justiça aqui. Até porque o nosso desejo de justiça também é limitado, é corrompido aqui. Não dá para satisfazer tudo. Não dá para conferir poderes redentivos a coisas que não têm esse papel. O governo não tem poder redentivo, o líder religioso não tem poder redentivo, só a mensagem do Evangelho, que é Cristo crucificado e ressurreto, é o poder de Deus para redimir todas as coisas. Só Ele é poder de Deus para salvar, só Ele é poder de Deus para restaurar. Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a mensagem da igreja. É lembrar que nós precisamos atuar aqui nesse mundo, mas que a nossa esperança extrapola esse mundo. Ela está para além dessa realidade, não negando, não fugindo desse mundo, mas fincando uma âncora fora desse mundo, para além dele, para nos lembrarmos que no horizonte há algo maior e algo melhor prometido a nós. E eu quero concluir essa mensagem usando o último verso que Pedro usa, o verso 17, comentando ele, depois eu vou ler mais uma passagem para pensarmos, então, como o que fazer de tudo isso que ouvimos e vimos essa noite. Pedro termina esse bloco, essa passagem, com uma expressão que para alguns pode parecer estranho. Olha como ele vai dizer. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Essas palavras, eu não creio que elas foram escolhidas de forma aleatória. Eu creio na inspiração por parte do Espírito. Deus usou Pedro, daquilo que ele conhecia e entendia, para fazer ele dizer o que precisava ser dito. É interessante porque o rei, as autoridades estão ali representadas pelo rei, têm um papel e devem ser honrados. As pessoas, né, os irmãos que estão à nossa volta, precisam ser amados, todos tratados com honra, mas só um deve ser temido. O temor do Senhor só cabe a Ele. O temor não é medo, simplesmente. Eu costumo dizer que é um pouquinho de medo. Porque quem não fica nem um pouco com medo, no bom sentido dessa palavra, ao pensar no Todo-Poderoso, ao pensar no Criador dos céus e terra, que é santo, perfeito,
e que tem poder para fazer algo vir à existência e para fazer com que cesse de existir. Dá um pouco de medo. Mas o temor aqui é muito mais do que isso, pelo menos para aqueles que conhecem o Senhor e o amam. É reverência, é senso de maravilha. Pedro está dizendo, é só o Senhor que é digno disso. Eu preciso submeter as autoridades, amar meus irmãos, tratar todos com honra, mas eu temo só o Senhor. É só Ele que eu me submeto de forma absoluta. É só Ele a quem eu me sujeito em todas as esferas da vida. É só Ele que tem autoridade para determinar tudo na minha vida. As outras coisas são circunstanciais. Podem dizer sim ou não, e eu devo acatar e honrar, a não ser que contrariem o Senhor. Mas ao Senhor não há questionamento. Eu devo temê-lo e honrá-lo sempre. Alguém pode perguntar, mas pastor, o que a gente faz com tudo isso? Você falou sobre questões práticas, mas o que a gente faz com tudo isso? Como eu disse, nós temos que lembrar que nós estamos na Babilônia. Aqui não é o Éden, não se engane, não é o mundo criado por Deus de forma perfeita. Aqui também não é a Nova Jerusalém, ou seja, o mundo restaurado por Deus. Aqui é o meio do caminho, é Babilônia. E por isso, nós temos que ouvir aquilo que a Bíblia diz para o servo de Deus fazer na Babilônia. Nós lemos um texto importante de Jeremias, capítulo 29. Eu não vou reler todo, mas eu botei alguns versos desse capítulo para nós lermos novamente e entendermos o que nós temos que fazer. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sabe qual é o contexto dessa passagem? Os falsos profetas, profetas corrompidos pelo governo de Israel, diziam, não temam a Babilônia. A Babilônia não vai nos dominar. Nós temos alianças. Outros diziam, mesmo que nós sejamos submetidos, porque a batalha se aproximava e não podia mais negar a realidade da guerra e do risco de dominação, essa dominação vai ser temporária. E Deus levanta Jeremias para dizer assim, olha, pode construir casa lá, pode plantar um pomar. Quanto tempo demora para crescer uma árvore para você poder comer o fruto dela? Ele falou assim, vai dar tempo. Vai dar tempo. Você pode plantar, esperar crescer para você comer o fruto dela. Você pode, inclusive, se casar, ter filhos e dar esposa aos seus filhos e marido às suas filhas, porque não vai ser rápido. Não vai ser. Ele, inclusive, vai dizer mais da frente quanto tempo vai durar. No caso da Babilônia literal, 70 anos. Então, ele falou, tenha paciência, porque esses falsos profetas não fui eu que enviei eles para dizer que as coisas vão ficar bem, que tudo vai acabar bem de uma hora para outra. Não. Vocês precisam se arrepender. Isso vai demorar um tempo. Eu vou tratar de vocês durante 70 anos. Por isso, podem construir casas. Tenham paciência. Porque eu vou tratar de vocês. Eu vou cuidar das coisas. Eu vou organizá-las. Nada escapa ao meu domínio. Ou seja, continue trabalhando. Continue trabalhando. Continue estudando. Continue cuidando dos seus filhos. Cuidando da sua esposa, do seu esposo. Faça planos para o futuro como cristão, como servo de Deus. Construa relacionamentos saudáveis com seus familiares, seus amigos. Continue. Nós estamos na Babilônia, estamos de fato nela, mas não devemos ficar paralisados por causa disso. Continua vivendo. Não como se tudo estivesse bem. Continue vivendo a perspectiva, a luz de ser forasteiro e servo. A luz de saber que eu estou aqui, mas não ficarei aqui para sempre. Um dia o Senhor me levará para fora desse cativeiro. Um dia eu estarei liberto do cativeiro do pecado. Um dia eu estarei liberto das limitações impostas pelo meu próprio pecado. Mas enquanto isso não acontece, eu sirvo ao Senhor aqui nesse mundo, praticando a justiça, amando os irmãos, honrando as autoridades e temendo a Deus acima de tudo. Temendo a Deus. Meus irmãos, Babilônia caiu um dia. Roma também caiu um dia. E todos os domínios e governos de homens um dia acabarão. Todos eles um dia encontrarão o seu fim. Mas nós não devemos chorar por Babilônia, nós não devemos chorar por Roma. Nós precisamos guardar nossas lágrimas para Jerusalém. Só a Nova Jerusalém merece nossas lágrimas. Só a esperança da glória futura merece lágrimas, não de tristeza, mas de alegria e de gozo.
Não chore quando Babilônia cair. Não chore quando Roma cair. Governos se levantam e caem. Sempre foi assim ao longo da história. Mas o governo do Senhor permanece para sempre. E nós precisamos ter uma perspectiva muito mais ampla. Nós não somos daqui, mas enquanto aqui estamos, somos chamados, comissionados para sermos servos de Deus, para praticar a justiça, nos abstermos do mal, de forma com nossa boa prática, com a nossa vida de reputação inquestionável, apesar de sabermos que não somos perfeitos, damos um bom testemunho do Evangelho que nos alcançou. Vamos guardar e aguardar a nossa viva esperança se cumprir. Talvez não demore só 70 anos, talvez demore mais. Mas o que importa é confiar no Senhor e saber que Ele não pode falhar nas promessas que fez. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, quando nós lidamos com a nossa vida, com o mundo à nossa volta, quando olhamos para nossas capacidades e condições, quando vemos sofrimento, injustiça, dor, Pai, quando nós vemos que muitas vezes aqueles que deveriam promover o bem, pelo contrário, praticam o mal de forma rotineira. Pai, mas principalmente quando vemos, ó Pai, a nossa cultura, especificamente, celebrando o erro. Quando nós vemos um país que é capaz de pular e cantar enquanto pessoas morrem. Pai, nós percebemos o quanto o nosso pecado é nocivo. Pai, o nosso pecado ele é terrível. Primeiro porque ele é uma ofensa contra o Senhor, mas também porque ele é letal para nós. Ele sufoca o homem, tira dele qualquer tipo de vigor, porque ele afasta o homem do Senhor. E, ó Pai, esse é o principal problema do nosso país. Ele tem outros problemas, mas o principal é esse. Gente que costumeiramente vive como se o Senhor não existisse. Uma cultura que está de costas para o Senhor, que ama aquilo que o Senhor odeia e nega, anula, de alguma forma tenta anular aquilo que o Senhor ama e proclama como verdadeiro. Pai, tenha misericórdia de nós. Pai, muitas vezes nós não percebemos que nós não somos daqui. E, ó Pai, nós somos tentados para mostrar a nossa relevância, mostrarmos como gente desse tempo, absorver certos valores, ó Pai, mas esquecemos que absorver esses valores é assumir esses amores, ó Pai, e o nosso amor último precisa ser do Senhor. Nos lembra que nós somos estrangeiros aqui não é a nossa terra, Pai. Pai, desenterra o nosso coração desse mundo. Quantas vezes nós estamos apegados demais às coisas que temos e que somos aqui, e esquecemos que elas são passageiras. Pai, nos perdoe e abre nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor, lhe peço. Pai, mas que não usemos, Senhor, a nossa cidadania celestial como desculpa para nos abstermos de servir ao Senhor aqui. Pai, nosso papel aqui não é de nos isolarmos ou de sermos juízes desse mundo. O nosso papel aqui é de sermos servos do Senhor, chamando os homens ao arrependimento, assim como um dia fomos chamados, mostrando a esse mundo, Pai, que a confiança que eles têm nas suas ideologias, nos seus pensamentos, ela é nula, ela não é nada, ela é um engodo. Oh, Pai, os homens estão à nossa volta, estão caminhando para a morte e não sabem. Que nós sejamos teus servos, boca do Senhor aqui nesse mundo, para denunciar o erro, para mostrar que viver longe do Senhor é engano, não é vida nenhuma. E que só em Cristo há verdadeira vida, e só nele há verdadeira esperança. Pai, que nós sejamos lembrados a todo tempo que a nossa esperança final, definitiva, não está aqui. Pai, que possamos enxergar para além dessa realidade, mas que enquanto aqui estivermos, possamos continuar construindo casas, possamos continuar construindo relacionamentos, possamos continuar buscando fazer um país mais justo, possamos continuar lutando pelo aquilo que é certo, possamos continuar denunciando o erro, enquanto aqui estivermos, até que o Senhor nos chame para a nossa pátria, até que o Senhor nos leve para o nosso lugar de descanso. Ajuda-nos, Senhor, a viver nesse equilíbrio, nessa tensão, entre sermos estrangeiros e servos, e que enquanto aqui estivermos, possamos, sem absorver os valores desse mundo, servir ao Senhor nesse mundo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca
tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tu